Olá, gente, bem-vindo para mais um vídeo do canal Arte de Coração, tá? No vídeo passado, quem assistiu viu que eu falei sobre como tirar o rótulo de uma lata de alumínio e transformá-la dessa forma. Lembra? Até fiz o corte aqui para vocês perceberem que eu usei a mesma lata. E disse também para vocês, mostrei como é que eu faço os moldes. E falei que no próximo vídeo eu ia dizer para vocês como é que eu uso esses moldes. Lembram? Então, quem assistiu o vídeo passado sabe que eu só estou fazendo uma recordação aqui. Pois bem, eu vou fazer alguns cortes desse molde em alguns tecidos para vocês verem a diferença que fica. E nesse caso eu vou usar o soldador elétrico, tá? Que já tá aqui quente, já tá quente até demais. E vou mostrar para vocês alguns cortes que eu faço em alguns tipos de tecido. Não dá certo em todos os tipos de tecido, tá, gente? É bom lembrar isso. Outra coisa, quando for tecido de... nesse eu não sei o nome desse tecido, mas quando ele for na cor escura, é melhor do que você fazer ele na cor clara, porque ele, nas pontas, ele vai aparecer a marca do... como se fosse queimado, tá? Mas eu vou fazer do mesmo jeito. Outra coisa, no vídeo que passou, eu mostrei para vocês a esponja ideal para vocês fazer, pra vocês retirarem o rótulo, né? Com acetona e esse tipo de esponja. E sim, eu pesquisei e eu vi que no Brasil tem sim essa esponja. Ela se chama esponja de melamina, tá? Eles também chamam de esponja milagrosa, porque apenas com água, sem produto, você realmente limpa muita coisa. E é verdade, limpa realmente muita coisa. Então, se você optar, se você quiser duas opções, seria Bombril e essa esponja de melamina para retirar o rótulo depois de 20 minutos na panela de pressão, como eu expliquei no vídeo passado. Eu não vou explicar tudo de novo agora. O vídeo de hoje é só porque eu falei para vocês que eu ia trazer a esponja, né? O vídeo de hoje é mais para vocês saberem o porquê que eu fiz os moldes, tá? Então, eu trouxe alguns tecidos aqui, alguns eu não sei como é o nome que se dá. Esse aqui é tipo uma espécie de veludo. Esse aqui é uma fita de cetim, tá? Esse tipo de coisa é ótimo. E o molde, porque ele vai ajudar a fazer o corte. Trouxe esse outro aqui também como exemplo, é tipo uma seda. E ele também, esse tipo de corte que eu vou fazer, ele é muito bom para cortar o IVA, esse grosso. Que às vezes a tesoura é mais difícil, o estilete é mais difícil. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Com isso tudo, gente, é para aquelas pessoas que não tem aquela máquina, né? Uma maquinazinha tipo de laser, de cortar tecido a laser. Então, com minha lata de alumínio, eu faço molde para fazer os cortes, como se fosse um corte a laser, mas na realidade é com soldador elétrico. Então, vamos lá. Eu vou pegar de um por um e vamos para o passo a passo aqui. Outra coisa. Muito obrigada pelas pessoas que se inscreveram no último vídeo, tá? Vocês realmente fazem toda a diferença. As pessoas que se inscreveram, obrigado pelos likes. E dizer que para vocês que continuem dando like de vocês, fazendo comentário que vocês acham que devem fazer. Ou pode fazer somente um elogio, ou colocar somente qualquer pontinho, né, nos comentários, que já ajuda muito, vocês não fazem ideia. E para vocês que não se inscreveram, aproveita a oportunidade agora para se inscrever. Sem mais delongas, vamos lá. Bem, o primeiro tecido que eu vou fazer o teste será com essa espécie de veludo aqui. Não sei se é realmente veludo, mas é como se fosse. E todo corte tem que ser feito pelo avesso. Mas nesse caso aqui, gente, olha, eu usei uma pedra de mármore, mas o ideal mesmo, ao meu ver, é uma pedra de cerâmica para fazer esse tipo de corte, tá? Nesse caso, eu vou usar também fita crepe. Você vai dizer, mas é muita frescura para fazer um corte. Gente, às vezes é preciso ser tudo isso, de fato. Não sei que você queira ter dor de cabeça. Eu sempre prismo
pra ter um pouco de trabalho extra, mas o resultado não fazer uma surpresa desagradável. Porque esse tecido, ele encolhe, é como se fosse um meio elástico. Não sei dizer pra vocês. Então, eu preciso fazer com que ele não fique assim tão esticado, mas também nem tanto franzido. Tá? Aí, venho com o meu molde de alumínio. Vou colocar em cima do tecido aqui, tá? Eu vou fazer o meu corte. Assim que eu faço o corte, ele já fica também com as pontinhas já toda selada, nesse caso, tá? Agora, muito cuidado, porque o alumínio é um condutor de eletricidade, então ele esquenta com muita facilidade, sempre segurando bastante, para não sair da curva, tá? Vou até aproximar. Eu vou trazer um pouco pra cá. Tá? Aí, eu vou pro outro lado, né, gente? Já cortei desse lado e vou cortar do outro. Mas eu sempre seguro aqui, pra não me sair da minha rota. Tá? Aí, aqui por trás, muito, 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 muito cuidado, tá, gente? Porque vocês estão lidando com coisa quente. Pronto. Tá? Vou tirar aqui, ó, minhas. Aí, a minha peça está pronta. Aí, vai ter um ou outro ali coladinho, coisa pouca. Aí, você vem com a sua tesoura, tá? Não é nada por demais. Tá? Então, o seu molde está pronto. E as pontas aqui, as laterais, as bordas, já ficam seladas. Por isso é que o alumínio tem essa finalidade, tá bom? Com esse aqui, esse tecido aqui já foi. Agora, nós vamos partir para um outro tipo de tecido, tá? Vamos fazer com esse tecido aqui. Esse tecido aqui, eu não vou usar a fita crepe, porque ele não é um tecido que estica, né? Como esse aqui. Esse aqui, ele realmente, ele estica. Então, no que ele estica, você tem que dar estabilidade. Esse aqui eu vou só colocar aqui. E vou fazer a mesma coisa em volta. Sempre segurando bem o tecido, para ele não escapar. Tá? Não sei se dá pra vocês verem aí, espero que sim. Eu tô fazendo devagar para vocês verem todos os detalhes. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais para vocês verem. Não, aumentar. Ok. Agora, desse lado, eu vou partir pro outro. Claro que com o tempo você vai pegando habilidade e você faz isso muito mais rápido. Só tô fazendo assim devagar para vocês verem. Tá? Agora, você vai passar aqui para trás. Muito cuidado, como eu falei. E não fique muito tempo. Eu tô fazendo devagar, mas o certo é fazer mais rápido. Tá? E agora, eu vou tirar a minha peça daqui. Como eu falei pra vocês, às vezes fica um pouquinho a coisa ou outra ali colada. Mas aí você vem com a sua tesoura, sem problema nenhum. E dá aqueles piquinhos lá, que às vezes é só o que falta. E o seu coração também está pronto. Claro que você pode fazer o molde em qualquer formato. Eu tô trazendo de coração porque o formato que for fazer vai ficar. Voltando aqui, agora vamos fazer com esse ceitinho. Tá? Não vou fazer o coração todo porque não tem necessidade. É só pra vocês verem como fica no ceitinho. Tá? Pega aqui a sua caneta.
Se caso sair, você volta, porque o molde tem dessas vantagens. Muita calma se você não tem essa experiência toda. Eu acho até bom que você faça com calma. Tá? Agora vamos fazer do outro lado aqui. E olha aqui. O seu coração feito de cetim está pronto. E selado. Tá bom? Então, eu já fiz alguns tipos de tecido. Vamos partir pro último tecido. Que eu quero falar para vocês uma coisa. Nesse tecido aqui, você vai perceber que ele vai aparecer as bordas queimadas. Primeira coisa muito importante, você vai sempre ter que fazer ele com o tecido pro lado avesso. Porque na hora que você virar, a borda vai parecer menos queimada. Mas caso você não goste do efeito da borda queimada, no tecido claro, eu aconselho você fazer de uma outra forma. Depois eu falo como é que é. Agora, se for um tecido preto, azul marinho, uma cor, um tom mais escuro, verde escuro, tudo que for mais escuro, não tem problema. Porque não vai aparecer de fato as bordas queimadas. Tá, vamos lá. Esse tecido aqui foi o que eu mais achei difícil, porque de fato você tem que colocar muita força. Mais força do que costuma ser. Tá? E o que acontece? Ó, é isso aqui que eu tô falando pra vocês. Tá? Exatamente isso aqui. Tá vendo? Do avesso, ele já não aparece tanto. Mas do direito, quer dizer, ele não aparece tanto. Mas do avesso aparece. Tá? E ia aparecer em toda parte aqui. Tá? Então, como eu falei, quando for assim, o que que eu aconselho? Quando for o pano, o tecido claro. Vamos supor que você fez aqui o coração cortando na tesoura. Tá? Eu vou fazer aqui só para vocês verem a diferença, no caso. No escuro não há problema algum. Eu vou pegar e vou selar com o isqueiro, que vai dar. Agora, é claro que você não vai fazer para parar, você vai sempre fazer rápido, para que ele sele sem queimar, senão não tem porquê. Aí você viu que ainda tem aqui uma pontinha, aí você vem rapidamente, como se você viesse, e aqui ó, sela sem aparecer esse queimado. Só que você tem que fazer isso bem rapidão, tá? Mas sela, tá, gente? Então, aí pra fazer o IVA, é a mesma coisa. Você vai colocar aqui, vamos supor. Vai enfiar até lá no fundo e vem cortando. Deixa eu ver se eu faço um aqui pra vocês verem. Só que aí, o que acontece? Como você demora mais, a chapa de alumínio esquenta mais. Então, você tem que dar uma parada, tá? Pra não esquentar muito, pra não queimar você. Se você vê que tá esquentando, você para. Não continue, porque ela vai produzir, ela vai espalhar o calor na chapa de alumínio. Tá? Por favor, não insista.
Você viu que deu uma esquentada? Pare, porque ela vai distribuir esse calor aqui na chapa de alumínio. Tá bom? Então, vai ficar isso aqui, vamos supor. Mas corta super rápido. E se for uma placa de alumínio menor, aí eu já não aconselho, porque realmente o calor, se você não tiver habilidade, e se você for usar essa ponta aqui, cadê? Essa ponta aqui. Caso você for usar uma outra ponteira, não sei onde é que elas estão, que a ponta é um estilete. Deixa eu ver se eu acho, eu trago aqui pra vocês, peraí. Então, voltando aqui. Se você for usar esse tipo de ponta, que é tipo um estilete, esse aqui sim é o ideal para cortar o IVA e isopor. Tá? Ele tem um adaptador para isso, para colocar ali na ponta do soldador. Tá bom, gente? Eu tenho aqui várias pontas. Não sei exatamente para que serve tudo, mas também não é esse o caso de hoje. E a boa parte também, se você quiser usar o soldador elétrico, mas somente para fazer, vamos aqui, eu tô dando apenas algumas dicas, tá? Para quem viu o girassol, viu que eu cortei aqui, lembra? Usei a pinça, cortei e selei. O soldador sela muito bem, tanto quanto o isqueiro. Eu vou usar essa pinça aqui, porque essa pinça aqui ela é ótima. Eu não preciso me preocupar. Estão vendo? A diferença do soldador, deixa eu colocar mais lá, é que eu não preciso cortar. O próprio soldador faz esse trabalho. Como? Eu venho aqui. E ele simplesmente, ele faz os dois serviços. Ele solda e sela. Tá? Vou abrir aqui minha pinça. Vocês estão vendo? Ele soldou e cortou ao mesmo tempo. Ele é ótimo para fazer pequenos pedaços assim. Pequenos, pequenos, pequenos. Mesmo. Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Precisa cortar? Não, não precisa cortar. Você só vem aqui com o soldador. E faz isso. Claro que depois que o soldador estiver frio, você vai ter que limpar a ponta. Tá? Feito isso, abro e fica. Tá bom? Então é isso, a dica de hoje é sobre os moldes, por que eu fiz os moldes. A outra dica sobre as placas, o que eu posso fazer com essas placas de alumínio, é um trabalho chamado latonagem. Vem de lata, né? Latonagem. Mas eu só vou fazer esse trabalho quando chegar o meu material, que eu mandei buscar umas peças que eu não tenho aqui. Eu só tenho algumas coisinhas, como esfuminho, alguns boleadores, mas já não tenho exatamente as peças que eu preciso, tá? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, como é que vocês usam o molde de alumínio junto com o soldador elétrico, caso você não tenha aquela máquina de cortar. Agora, gente, muito, muito cuidado, porque isso aqui é muito quente, tá? Não faça isso perto de criança, nem ligue o soldador próximo de criança, porque você se distrai, isso dá uma queimadura muito profunda, tá? Para você que ainda não colocou o like hoje, não me perca a oportunidade e nos vemos no próximo vídeo, tá? Até lá, bye bye.